Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um episódio do Facilita Radiologia, o podcast, como eu sempre digo para vocês, o podcast destinado à radiologia, mas também para a área da saúde como um todo. E aqui eu vou conversar com pessoas interessantes, mais interessantes do que eu, né, para falar sobre assuntos da radiologia, né, assuntos técnicos, mas também falar um pouco da história de vida, de situações engraçadas, interessantes, para que a gente possa deixar o nosso bate-papo leve e tranquilo. Pessoal, é muito importante, antes de começar o episódio, eu apresentar o convidado de hoje, vocês curtirem, compartilharem, né, comentarem, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá bom, pessoal? E sempre, não posso deixar de falar também, né, sobre o nosso Pix, para quem quiser colaborar com o nosso projeto, né, eu vou colocar aqui embaixo o Pix agora, e aí, se vocês se sentirem à vontade, desejam que esse projeto cresça cada vez mais, fiquem à vontade e façam o Pix. Pessoal, meu convidado hoje aqui, ele é professor, né, ele é técnico de radiologia, ele faz parte também do cenário político da categoria, ele tem um engajamento político também, né? Traz contribuições maravilhosas, que eu vou falar isso com ele hoje. Eu estou aqui com Maicon Pessoa. Prazer, meu querido. Prazer é meu, Francisco, de estar aqui, né? Agradeço aí pelo convite. E lembrar do jargão, olá pessoas, tudo bem? Ó, faz o que o Francisco falou aí, tá? Não esquece de curtir e de compartilhar, tanto no Instagram quanto no YouTube. Exatamente. Maicon, veja só, qual é a sua formação assim? Dê uma enxugada aí. Quem é Maicon Pessoa na radiologia? Na radiologia, atualmente eu sou tecnólogo em radiologia. Ah, tecnólogo, Isso, desculpa. eu sou tecnólogo em radiologia. Estou terminando aí uma graduação na docência do ensino superior. Pô, que legal. Porque foi minha entrada, né? A minha entrada foi a docência. E agora estou aí também dando início à pós-graduação em saúde pública. Interessante. Eu vejo que você é muito engajado também sobre essa questão da saúde pública. Eu quero conversar com você hoje, que você para mim é uma das minhas referências sobre esse assunto, e a gente vai conversar. Mas, Maicon, o que é que levou você a fazer o tecnólogo de radiologia? Porque antes era um rapaz, Maicon, e aí vou fazer a radiologia. O que é que aconteceu nessa história de vida sua aí? Francisco, muito engraçado. Na verdade, eu nunca pensei em fazer radiologia. Eu sou filho, né, de uma mãe solteira, né, criou 3 filhos sozinha, então ela sempre batalhou na questão da educação, então ela se formou técnica em enfermagem, depois passou, né, no concurso, ou melhor, passou no concurso não, eu creio que sim. Então hoje a gente processo seletivo. Um processo que aí depois se tornou estatutária, se tornou agente comunitária de saúde, então foi assim que ela criou a mim e as 2 irmãs. Então, eu iniciei primeiro na enfermagem. Ah, é? Eu fiz enfermagem, fiz todo o ciclo teórico da enfermagem, porém chegou em determinado momento, eu pensei, poxa, não é isso que eu quero pra mim. Entendeu? Questão de pulsão, naquela época teve muito escândalo infelizmente, com acidentes que aconteciam dentro da área de enfermagem. E eu fiquei meio assim, assustado na época, né? Pensando, poxa... né? Eu pensava assim, poxa, se eu cometer um erro, um vacilo, acabou minha carreira. Talvez não tive alguém para orientar, para dar alguns conselhos, então eu acabei desistindo da área da saúde. Na verdade, eu não queria nada relacionado à saúde nessa época. Nossa! Não queria. Porque a gente lida com vidas, né? Sim. Querendo ou não, a gente lida com vidas. E aí, eu comecei a trabalhar na logística, né? Passei em um processo, fui jovem aprendiz de uma grande empresa lá de Camaçari. Aí conheci a área da logística, trabalhei no almoxerifado. Depois saí, fui para uma outra empresa, né? Trabalhei na expedição. Pense que luta, expedição. Então era conferir material, carregar caminhão, sair em rota, era essa loucura. Carregar sua manga, velho. Era. Então era pau viola, hora extra e por aí vai. Só que tinha um brother meu lá. Você tinha quantos anos aí, mais ou menos? Rapaz, nessa época que eu tava trabalhando na logística, eu tava ali entre 22 e 21 anos. Tinha um brother que trabalhava nessa mesma empresa, que inclusive é amigo meu até hoje, que é Flávio Cariolano. Inclusive ele tem um ponto de comércio lá em Arembepe, se vocês quiserem visitar, tá? O Rei da Batata, o Senhor Batata. Então ele sempre falava pra mim, Max, você tem que estudar, cara.
você quer mudar de vida, você quer transformar a sua vida daqui pra frente, você tem que estudar. Porque se você continuar só aqui, você vai E ser era o discurso peão. que sua mãe já tinha também com você. Sim, né? Na prática ela já tinha. Então, se você quiser ser alguém, você vai ter que estudar, senão vai ficar peão pra vida. Literalmente foram as palavras dele. Então, eu comecei a cogitar isso, né? De estudar. Na minha família, e quando eu falo família, eu digo mãe, irmãs, pai, os próximos, né? Porque a gente costuma dizer que o restante é parente. Então, mais distante. O núcleo ali, Isso, né? o núcleo familiar ali. Ninguém ainda tinha feito faculdade. Então, eu pensei, ó, já que é pra estudar, eu vou me jogar num nível superior. E aí parei para pensar em algo que fosse rápido e que trouxesse rentabilidade mais cedo. A realidade é outra. Eu conheço essa história. A realidade é outra. Mas enfim, quando eu olhei o curso de radiologia na época, eram 3 anos e meio, 4 anos. O tecnólogo. Sim, sim. Então eu pensei, eu tava com o quê? Com 25. Então já tava quando se compara assim, questão de idade, entrar na faculdade, Já entra meio velho. já diz que a gente tava velho. Sim. O que na realidade hoje a gente entende que não. O momento bem que você sei, eu bem quiser sei. é o momento que você entra. Sim. Então eu falei, rapaz, eu vou fazer. Pensava até na época na Polícia Federal. Que eu pensava, poxa, eu preciso de um curso superior, então eu vou fazer um rápido, tiro a habilitação e me jogo na Polícia Federal. Então vamos dizer que ainda não existia a paixão pela Não. radiologia que você tem Não hoje. existia a paixão pela radiologia. Isso aí veio depois. Certo. Foi aí que eu fui via FIES, né? Negro, família pobre, não tinha como acessar a faculdade particular de cara. Então, primeiro ponto, eu pensei no FIES. Mas também estava chegando aquela ideia da questão do ProUni. Né? Você Sim, fazer o sim. Enem e aí você ter acesso às universidades e faculdades. Então foi que Bolsa. Isso, a bolsa. Eu comecei FIES e fiz o Enem. Fiz o Enem, tirei uma nota razoável para a área de radiologia e consegui me ingressar na radiologia lá na E perceba Unirb. que você fez o Enem depois de muito tempo fora da educação básica. Você já tinha 25 Sim, anos. já né? tinha concluído o ensino médio, tinha feito um curso técnico mais Sempre de é tempo, enfermagem, exatamente. então já estava fora da... Enferrujado já da estava questão de enferrujado, estudar, de estudar. Então, aí eu fiz o Enem, né, tirei uma nota boa, que dava para entrar, joguei lá no Cadastro, fez o isso cadastro. do ProUni e consegui uma bolsa de 50% Pô, lá na Unirb. maravilha. Aí os outros 50% que era o problema, né? Como é que eu vou pagar esses outros 50%? E aí na época eu fazia de tudo. Eu tinha saído da empresa, né? Porque para continuar estudando você ia ter que se dedicar. Então, conversei com a empresa, ela meio que estava enrolando a gente em questão de classificação, de aumentar o salário. Então eu falei, ó, para mim não dá, para mim aqui já deu, e aí eu saí. Inclusive esse amigo saiu no mesmo dia que eu também. Pra você ver como é as coisas. Ele falou também não, eu quero algo para mim. Né? E graças a Deus hoje ele tem um ponto. Contagiou, né? Isso é bom. Sim. Aí eu saí, entrei. Aí minha mãe foi minha fiadora na época. E aí faz aquele... rebolou para poder pagar. E faculdade é complicado porque nos primeiros semestres a mensalidade é bonitinha. Aí depois, com o passar do semestre, vai apertando. Aí eu pensei também, né, como é que eu ia conseguir. A situação já não era fácil. Então era mãe. Tinha pai, só que ele também não tinha essa condição financeira toda e também não era assíduo na mensalidade. Não dava pra contar, assim, então, nessa situação. E aí eu comecei a pensar o que é que eu iria fazer pra, de fato, me manter. Porque, infelizmente, tinha aquele ciclo de começar alguma coisa e não terminar, porque faltava dinheiro. Você entrava, faltava o dinheiro, você ficava meio que com vergonha de ir, e aí você desistia. Isso aconteceu com o curso de informática e outros cursos que eu galguei na vida. Mas eu botei na cabeça, não, esse eu Agora é interessante, vou começar, vou enquanto terminar. uns alunos na faculdade, a única preocupação que ele tem é passar nas disciplinas, outros alunos que ali estão do seu lado, às vezes a única preocupação dele não é só tirar a nota boa, é como se manter ali. Como chegar, como se alimentar, como pagar. Então, foi barril dobrado. É uma realidade. Foi barril dobrado. Cada realidade é uma realidade. Foi aí, então, que, buscando ali na questão das bolsas, eu vi que tinha uma oportunidade de uma bolsa 100%, que foi uma bolsa remanescente, de 50%. Aí eu fui me inscrever para essa bolsa remanescente, foi aí que eu consegui a bolsa ProUni 100%. Que maravilha. Aí foi uma bênção. Aí eu cancelei o FIES e aí consegui ficar na bolsa 100%. Que maravilha. E aí, graças a Deus, eu continuei aí Tecnólogo. seguindo de tecnólogo. Tinha um deslocamento, né? Tinha algumas outras questões, mas
Você tem quanto tempo de formado? Conseguimos. Eu tenho, se eu não me engano, são 5 anos. Vou fazer 5 anos esse ano. E durante a faculdade, a paixão começou a aparecer ou foi depois de formado? Porque você entrou na radiologia você queria um atalho. Sim, eu queria um meio já de se estabelecer. Exatamente. E a radiologia ali, você conseguiu ainda ProUni, essas coisas, né? Você entrou na radiologia por causa disso, não foi? Sim. Mas a paixão apareceu ao longo da... Sim, eu acho não, tenho certeza que a paixão veio principalmente por causa dos professores. Inclusive, eu vi um post essa semana no Instagram, marque aqui um professor que é referência. Então, eu marquei aí a nossa excelentíssima, né, Daniela Ribeiro, que foi minha professora. Então, da área de radiologia, ela é uma pessoa maravilhosa. Teve o professor René, teve o professor Christian, Érica, que é uma pessoa aí da... desses profissionais? Todos aqui da Bahia. Se eu não me engano, o Christian que tá um pouquinho mais longe. Mas Daniela Ribeiro, se eu não me engano, ela tá ali na Maria Pastor, que fica ali no Campo da Pólvora. Sim. Né? Se eu não me engano, ela é coordenadora lá. Érica, ela trabalha tanto dando aula ainda e também na área de radioterapia, que é uma área que eu amo de paixão, que eu ainda almejo entrar nesse nicho. Então, a paixão veio com esses professores. E os assuntos. Porque eu sempre tive, assim... uma facilidade para pegar alguns assuntos. Eu acho que pela família já ser da área de saúde, por ter feito o curso de enfermagem, algumas coisas já estavam mais fáceis, né? Anatomia, aí depois comecei a conhecer tomografia, medicina nuclear, que foi uma matéria que eu gostei muito, radioterapia, então essa paixão veio vindo, e aí eu entendi, né, que era aquilo ali que realmente que eu queria. Aí você se formou. Sim, me formei. E aí, como é que foi agora? Com o diploma na mão... O diploma, eu já tava com Você já tava escutando os discursos que a área é fechada? Não, já escutava. Então você já pegou o diploma já meio, né? Mas não dava ligança muito pra isso, porque quando eu peguei meu diploma, meio que eu já tava na área da docência. Porque eu sempre tive um traquejo bom nas apresentações. Esse traquejo veio de onde? Eu digo normalmente que veio da igreja. Eu já fui cristão, né? Quer dizer, já fui não, sou cristão, só que hoje eu não estou com uma denominação fixa, né? Eu já fui adventista, então muito do que eu aprendi foi lá. Lá tinha curso de oratória, curso de pregação. Acho que o meu maior desafio na época foi pregação. Né? Tinha um professor, que é Jailton Reis, então ele dava uma aula. A minha pregação, eu lembro hoje que era para ser 15 minutos, durou 5. Né, e gaguejando. Então começou esse traquejo. Sim. Aí eu passei pelos desbravadores, que vocês, para comparar com o que a galera conhece, os escoteiros. Sim. Só que a diferença é que tem, né, a questão da instrução espiritual. Então eu comecei dali também como secretário, depois fui para capitão de unidade, depois conselheiro. Então tudo isso foi treinando, adquirindo o traquejo de lidar com as pessoas, com pré-adolescente, com jovem. Então, e aí eu fui melhorando. Fui melhorando na oratória, no modo de falar. E eu sempre gostei de estudar também, tá? De ler, de conhecer algumas coisas. Então isso foi um ponto positivo. E aí tinha uma professora, né, a Daniela e a Érica, dizendo, rapaz, você daria um bom professor. Aí ficava, você daria um bom professor. Eu dizia, eu, professor? Você nada, professor, você não. Aí falava, você vai ser um bom professor, você vai ser um bom professor. Foi aí que, situação apertada na época, eu tava para terminar a faculdade ainda, se não me engano, foi o último semestre, e tinha uma escola em Camaçari que tava precisando de um professor. E como eu já tinha cursado praticamente 80% do curso, dentro da legislação eu podia atuar, pelo menos ali em algumas matérias nucleares. Então eles me chamaram, inclusive foi a escola onde eu cursei o técnico. E já no técnico eu tinha notas razoáveis. O técnico de enfermagem. Enfermagem lá no início. Isso. Aí eu voltei nessa escola, a coordenadora tinha sido minha professora, já conhecia meu empenho acadêmico, falou, venha dar aula. Aí pronto, comecei a galgar, dando aula, né, com turmas pequenas. Turmas de qual curso, assim? De radiologia. Comecei de radiologia. Eu falei que eu tava fazendo curso de radiologia, que eu já tava para terminar o último semestre. Aí ela pediu meu histórico, tal, tudo bonitinho, e eu comecei a fazer, a ministrar essas aulas. E aí foi quando eu me formei, e aí um amigo que estudou comigo na faculdade, aí vem a questão do network, né, dentro da própria sala, ele falou, Maico, tá rolando um processo seletivo aqui numa escola aqui, que eu dou aula. Você quer participar? Eu falei, cara, eu vou, claro que eu vou. Aí pronto, me vesti e tal, fui para esse processo seletivo, aí participei, tinha um coordenador, que era de radiologia, biomédico,
aí tinha uma pedagoga e tinha uma nutricionista, para eu apresentar para essas 3 pessoas. Aí fui lá, apresentei, o tema, inclusive, que eu apresentei foi radioterapia, tirei as dúvidas que eles foram tendo no meio da apresentação, fui muito bem na hora de tirar essas dúvidas, e aí pronto, passei, aí fiquei um bom tempo lá, e aí comecei a galgar na área da docência, Então, me apaixonei pela docência. Foi processo, você passou por um processo seletivo, não foi de mal beijado, não, você teve que passar pelo processo. Ver aí a docência do ensino superior para você entender algumas coisinhas, ver as experiências práticas de algumas funções que eu exerci, que eu também tomei treinamento, e aí fui crescendo, galgando, entendendo que aquilo ali realmente era a minha vibe, era meu caminho, porque eu sempre gostei de palestrar, de fazer instrução, de pequeno, mãe já me pegava para fazer palestra, ensaio, essas coisas, então eu fui perdendo o medo do público, e aí somando com o conhecimento teórico que eu adquiri, aí foi show de bola. E as instigadas que as professoras já foi dando, né? Vai ser professor, vai ser professor. E aí, hoje, você não está só na docência, mas também você está na assistência. Na assistência. Sim. Como é que é esse trabalho que você realiza lá? Atualmente eu estou trabalhando na maternidade, né? Regional de Camaçari, que é uma maternidade nova, mas que com estrutura de ponta, com a equipe também muito bem alinhada. Então eu tive a oportunidade. E aí a gente tem que sempre que dizer, né? Quando a oportunidade aparece, você tem que estar preparado. Então, eu já na área da docência, uma das matérias que eu mais leciono é posicionamento, né? Técnicas radiológicas, proteção radiológica. Então, tudo isso casou. De dar aula é essa, né? Que você está sempre revisitando os assuntos, então está sempre fresco. Está sempre fresco, está sempre se atualizando. Então, surgiu a oportunidade, eu estava pronto para a oportunidade, e aí eu abracei essa oportunidade. Até porque quando a gente está na docência, e aí meu amor pela docência por um tempo falou muito mais alto do que assistência. Só que aí chegou no momento que eu entendi o seguinte, é necessário casar essas duas. Porque na assistência você vai se deparando com situações que você vai aplicar na teórica. Então, as minhas experiências antigas já estavam ficando muito velhas, entendeu? Entendi. Que eu vim do convencional. Sim. Na minha época de formado, ainda tinha muito convencional em Salvador e agora está migrando, né? Para o computadorizado e o digital. Cada vez menos vai ter o convencional agora. E aí eu falei, não, tá na hora de voltar para assistência, para poder pegar essas novas experiências e estar contribuindo também com os meus alunos. Então você tem essa paixão dividida, compartilhada, vamos dizer, docência e está na assistência. Eu digo que eu gosto de gente. Claro que a docência ainda fala um pouco mais alto, porque eu gosto daquele... Eu digo assim, cara, é minha... Como é que o povo fala? Terapia. Se eu chegar meio cabisbaixo numa aula, comecei a dar aula, já foi. Qualquer irritação, qualquer sentimento ruim, ele vai embora. Porque vai participando ali, ó, você vê a admiração, você vê a contribuição que dá paixão na sua, vida né? das Porque pessoas. eu já tenho 15 anos na área de educação, já dei aula para fundamental, ensino médio, educação técnica, superior, pós-graduação. Então minha paixão é educação, né? E tô me apaixonando cada vez mais pela tomografia, em particular. Agora, educação ainda é a minha paixão maior, mas eu já tô começando a dividir mais essa minha atenção. Agora, eu queria até, já que a gente está tocando no assunto de educação aqui, você dá aula, Sim. já deu aula para muitas turmas no âmbito técnico, né? Sim. Ensino técnico. Como você avalia as escolas técnicas aqui da Bahia? Tem evoluído? Tem algumas sugestões que você acha que precisa melhorar, tanto na questão da ementa, nos processos de avaliação, no processo de ensino-aprendizagem desses alunos da educação técnica? Como você anda percebendo as instituições no geral? A primeira coisa que eu digo, e obviamente puxando para nossa sardinha de professor, é o seguinte: deve-se valorizar melhor o profissional da educação técnica. Os professores atualmente, eles ainda são muito subassistidos. Não é dado o valor necessário que tem que ser dado aos professores. Até porque numa formação ali do curso técnico que leva em média 2 anos, Sim. esses alunos passam muito mais tempo na sala de aula do que na coordenação, do que na administração. Ou seja, a relação maior desses alunos dele é com o professor. Exatamente. O que me manteve na minha faculdade até o final foram os meus professores. Muitos outros alunos acabaram migrando, por causa, às vezes sempre acontece, né? Um problema administrativo ali, que chateia uma pessoa e tal, e o que te prende, o que te mantém na instituição
são os professores. Concordo. O que garante a matrícula do aluno no semestre, no ano seguinte, é essa empatia com Sim, os essa afinidade professores, com os professores. Se não tiver afinidade com os professores, qualquer situação, qualquer problema que aconteça ali na instituição, ele acaba migrando para uma outra, até que ele consiga encontrar esse vínculo. Quando se fala de curso técnico, eu digo que na maioria das escolas que eu estudei, ele é bom. Por quê? Por causa dos professores. Todas as instituições que eu participei até hoje têm bons professores. Galera técnica, muito bem qualificada, que conhece não só a área teórica, mas a parte prática também. Então isso acaba elevando ali o nível do curso. Estrutura é boa? É. Mas eu digo por experiência própria que você pode ficar sem data show, você pode ficar sem TV, mas se tu tiver um professor ali que sabe usar um piloto e um quadro branco... Dá show, vai embora. Os alunos acabam ficando parelhos àqueles alunos que têm a mesma tecnologia. Então, obviamente, a infraestrutura vai fazer um diferencial, principalmente ali na parte prática. Mas se você tiver um corpo docente bom, você vai ter um curso de nível técnico Eu já dei aula, foi o que me chamou para radiologia, foi que eu dei aula para curso técnico, dei aula de radiobiologia. Como biólogo, dei aula de radiobiologia e foi isso que despertou meu interesse pela radiologia, eu resolvi cursar. Estrutura, concordo com tudo que você falou aí. A minha sugestão é que as instituições técnicas precisam aprimorar mais a questão de planejamento, ementa do curso, para dar, vamos dizer assim, o suporte que o professor precisa. Sim. Porque às vezes eu tava lá e me ligavam para eu começar a dar uma disciplina no dia seguinte. Aí eu falo, vezes. Não, tudo bem, me passa a ementa da disciplina. Não tem ementa da disciplina. Veja aí que daqui a pouco a gente passa. Aí beleza, eu fui me adaptando. Eu falei, não, isso precisa melhorar. Talvez uma parte de um planejamento, um programa de planejamento pro curso todo. Porque professor, né, a gente... precisa ter um norte. Eu particularmente ainda não passei por isso, porque toda vez que eu vou buscar uma matéria, a primeira coisa que eu peço é a ementa da matéria. Até então, sempre me deram, né, pelo menos o corpo. Se uma instituição, ela começa e não tem essa ementa, aí tá complicado. Porque aí o professor, não por erro dele próprio, pode começar por um caminho que não necessariamente deveria ser aquele. Exatamente. Ele pode começar de trás para frente, do meio para trás, do meio para frente. E então é necessário ter essa ementa para ter uma fluidez, uma organização boa. O que já aconteceu foi de eu pegar matérias, e aí tá o problema da ementa. Mesmo tendo a ementa, o professor anterior tem entrado no assunto que era da próxima matéria. E aí você acaba, que repetindo. Você vai ser o que vai estar repetindo. Não, professor, porque a gente já viu isso. Eu falei, mas como é que vocês já viram isso? Se era para vocês estarem vendo isso nessa matéria. Então, as instituições, elas têm que se organizar também e têm que acompanhar também essa questão das aulas. É tanto que tem escolas hoje que até trabalham com diários, né, de toda aula que você dá, você coloca ali o assunto que você ministrou e que tem que estar coeso com a ementa que ele já passou anteriormente. E como é o perfil dos alunos da escola técnica? Assim, tem diversos. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Então, às vezes, a depender do perfil da turma, você não pode avançar muito, né? Porque tem de tudo. Como é que você lida com esse perfil da escola técnica? Assim, primeiro a gente tenta nivelar. Como é que a gente tenta nivelar? Primeiro a gente vai conhecer a turma, vai entender o que é que eles já pegaram até aquele momento e o nível de conhecimento deles. A partir disso aí, a gente pode começar com aula introdutória, pincelando algumas coisas que a maioria precisa saber para nivelar e depois você começa com o assunto. Obviamente, existem aqueles que vão ter um pouco mais de dificuldade. Com esse, você vai ter que pedir que ele dê uma maior atenção e isso vai ter que ser em casa. Porque eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, a gente não está numa corrida, a gente está numa maratona. Ou seja, não importa a hora que você cruzar a linha de chegada, o importante é que você cruze. Então, vai ter aqueles que vão cruzar mais rápido, mas vão ter aqueles que vão ter um pouco mais de dificuldade no caminho. O que é que esses vão ter que fazer? Se preparar melhor. É porque eu digo isso porque, como você veio do tecnólogo,
o técnico é outra pegada, então, né? Você É outra tem que ajustar pegada. para algo mais prático, né? Que seja Sim, mais... um pouco 2 mais anos, enxuto, né? Normalmente na faculdade uma matéria durava 6 meses. No curso técnico tem matéria aí que vai durar 1 mês, entendeu? Isso. Então, no técnico, as matérias são mais generalistas, mais focadas. Para que o aluno ele tenha a contemplação de todo esse assunto, ele vai ter que fazer especialização. Sim. Não vai ter jeito. Aí, então, você criou um projeto, não foi? Sim, criei um Que é o Te projeto. Ensina. É o Te Ensina. Como é que foi esse projeto? Você e Cindy, não é? Isso, Você eu e conheceu o Cindy. Cindy? Como é que foi essa história? Bem, para início de conversa, o projeto não é necessariamente meu. Eu fui convidado a participar, justamente pela Cindy. Então, eu comecei a dar aula lá na escola, em Camaçari, né, no grau técnico Camaçari, e conheci a Cindy. Eu já estava dando aula lá, ela foi contratada e começou a dar aula também. Certo. E nós começamos a conversar. Tá. Então, tinha algumas coisas em comuns e ela tinha essa vontade de ter, principalmente em Camaçari. Porque aqui em Salvador, a gente já tem escolas com bastante tempo, né? Vários anos de experiência, escola que tem 10 anos, 20 anos de experiência em Salvador. E a maioria das coisas que acontecem é em Salvador. Então você fala sobre simpósio, você fala sobre especializações, tudo em Salvador. Curso de capacitação, é verdade. Tudo em Salvador. E todo mundo tem que migrar para Salvador. E Camaçari, ela tem muitas escolas boas, tem um público muito grande de alunos e não tinha nada referente a isso lá. Então a Cindy tinha essa vontade. O que faltava... Fica uma disparidade muito grande, né? Sim. Porque enquanto o aluno de Camaçari se forma, vai ter um currículo cru, porque só tem o curso basicamente. O que está em Salvador teve a oportunidade de participar de eventos, Sim, fazer tem capacitação. um maior número de instituições para ele visitar. E tinha essa demanda lá em Camaçari. Tinha e tem essa demanda em Camaçari. Cindy, ela enxergou isso. Ela enxergou isso e me convidou. Michael, eu tenho ideia de fazer um projeto assim, assim, assado. E aí eu falei, poxa, é massa esse projeto, já amei. E aí chamamos uma outra pessoa na época, só que tem aquela questão de afinidade, tem aquela questão de momentos. Não era o momento dela ainda. Então ficou eu e Cindy. Então foi aí que a gente fez o primeiro simpósio de radiologia lá em Camaçari. Nós tivemos cerca de 174 pessoas. Aquele que eu fui foi qual? O que você foi o terceiro. Foi o terceiro. Foi o segundo. Sim. O primeiro a gente fez lá no Modelo, então deu 174 pessoas. Então foi um número muito bom, só de pessoas da área de radiologia. Nossa, eu fico E foi frio na barriga o dia que deve todo. ser fazer um evento, Jesus. Foi o dia todo, manhã e tarde. E aí convidamos alguns profissionais, amigos da gente, e aí foi um sucesso. Nós gostamos. Totalmente gratuito, né? Porque a ideia justamente era apresentar o projeto. Aí depois veio o segundo, veio o terceiro. E agora a gente está aí, articulando para estar sempre aumentando essa probabilidade, tanto de simpósios, como também de um possível curso de capacitação em Camaçari, que ainda não tem. E a demanda existe, vai ser... E a demanda existe. Com certeza tem tudo para dar certo. O pensar em educação continuada. O objetivo da gente é manter a cabeça desses alunos frescas. Porque, infelizmente, a gente sai, né, do curso técnico e aí eles vão migrar para as especializações. Mas as especializações também têm um curto prazo. Sim. E a gente sabe que para você entrar no mercado de trabalho, muitas vezes não é de um ano para o outro. Eu conheço colegas que conseguiu entrar na área 2 anos depois, outros 3 anos depois, outros 4 anos depois. A questão é a persistência. E nesse decorrer de tempo, você precisa estar com suas ferramentas amoladas. Então é necessário que tenha alguém ali para te ajudar a deixar essas ferramentas amoladas. E com certeza, estou percebendo aqui, fazendo crescer em Camaçari, o Te Ensina, tem tudo para expandir para outros municípios. Sim, também, e a gente não pensa somente na área de radiologia, mas sim na multidisciplinaridade, né? Se a palavra saiu totalmente certa. Na equipe multidisciplinar. Sim. Porque aí vai envolver o técnico de radiologia, vai envolver o técnico de enfermagem, vai envolver ali o fisioterapeuta, assistente social, que no final das contas vai ser todo mundo trabalhando para um bem comum, que é a melhora do paciente, o diagnóstico do paciente. Vocês vão fazer uma live agora sobre... Sim. Infelizmente esse podcast vai ser publicado depois da live. Mas eu quero que você adiante aí. A live... Qual é o objetivo dessa live? O objetivo da live... E das próximas, né? Primeiro, né? E você sabe muito bem disso, é o engajamento. Que é um problema... Eu não digo nem um problema, mas um desafio
para todos aqueles que estão no meio digital. A gente precisa estar sempre ali, porque senão acaba esquecido e outros assuntos tomam a frente. Então é necessário ter um engajamento, é necessário você estar sempre aparecendo nas redes sociais para o algoritmo estar lhe jogando também. Sim. Então um dos objetivos é isso, manter o engajamento. O outro objetivo é manter a missão, que é a educação continuada. Então eu vou estar falando no sábado sobre a base da radiologia, que às vezes a gente esquece muito da base, e tem muitos alunos que chegam para mim sem base, não sabe o que é um átomo, né? Não sabe uma distribuição eletrônica, não sabe o que é um elétron, o que é um alfa, o que é beta, o que é gama. E quando a gente vai estudar ali, por exemplo, sobre tipos de raio-x, né? Raio-x característico, raio-x de freamento, a essência vai ser o átomo. E muitas vezes não sabe. Sim. Atenuação, palavrinhas física, básicas, né? Entendeu? Acaba por não saber. E em qualquer matéria que você vai pegar mais para frente, principalmente medicina nuclear, você vai ter que relembrar disso para trabalhar com meia-vida, por exemplo, de cada radioisótopo. Então, no sábado eu vou estar falando sobre isso, né? Princípios básicos, trazendo alguns conceitos básicos que a gente precisa sempre ter. E não pense assim, isso é besteira. Eu fiz um concurso em Feira de Santana, que a primeira pergunta do conhecimento específico era... Dá vontade de pegar essa questão e esfregar na cara, né? Como é composta a radiação alfa? Aí tava lá, 2 prótons e 2 nêutrons, 2 elétrons, 5 elétrons. Imaginei, você não conseguia responder uma perguntinha que é básica, é muito básica. Então, vou vir com essa questão de princípios básicos da radiologia. E a minha amiga Cindy, ela vem no dia seguinte falando sobre radioproteção. Porque a gente sabe, né, que a radiação ela existe, ela ioniza, ela causa danos a nível celular, então a gente não pode vacilar, porque ali no trabalho, todos os dias, não vem, não acontece nada, o dosímetro vem quase zerado, aí você começa a se acostumar, se descuidar, e aí depois de um tempo o problema vem. E ainda tem o problema de não vir para você, mas vir para sua prole. Que a gente sabe, né, que tem um hereditário, que pode não acontecer com você, mas pode acontecer com o seu tataraneto. Já pensou? Por causa de um defeitozinho genético. Então, assim, de vem no domingo falando sobre radioproteção, que é muito importante. É um projeto de vocês, assim, que eu vejo que tem muito potencial. E aquele evento que eu fui lá em Camaçari, que foi na Câmara Municipal. Nossa, foi super organizado, deu tudo certo, assim. A gente dobra as mangas e tenta entregar o melhor. Conseguiram um espaço muito bom. A gente tenta entregar o melhor. E deu tudo certo. E com certeza, se tiver outros eventos, eu vou lá prestigiar. Não, esse ano com certeza vai ter. Nós já estamos nos organizando para ir em junho, tá bom? Em junho. Fiquem ligados aí no @ lá do Te Ensina no Instagram, que vai vir novidades. Na verdade, todo esse período vai ter novidades pra gente. Então, fiquem ligados. E tem que fazer adiantar logo, porque evento tá começando a aparecer um bocado de evento aí. Sim. Então tem que começar a arranjar esses espaços entre os eventos para poder participar. E mais, dou um recado aqui para os alunos, certificados. Né? Os alunos acabam não dando valor devido a esses eventos. E não é nem só por causa do certificado, porque esse certificado é um pedaço de papel. Tá? É mais network também. Mas os certificados vão ser importantes para a formação, porque tem as horas extracurriculares. E aí, quando chega ali nos 6 meses, 12 meses para acabar o curso, vai na coordenação 100 horas. Eita, como é que eu vou bater essas 100 horas? Então, tem que estar ligado nos eventos, tem um network, que você está conhecendo novas pessoas, que lá na frente pode vir a ser uma ajuda para você até entrar no mercado de trabalho. E o conhecimento, porque muitas vezes você está perdido, não sabe o nicho que você quer atuar, você chega no evento e você se encontra. Por exemplo, lá de Aracaju, tinha galera falando sobre telemedicina. Então, tem muita gente da radiologia que tem, assim, uma expertise, tem uma facilidade para trabalhar com dados, tecnologia. E a gente sabe que essa telemedicina está chegando, nova geração aí tá chegando com força. Então, é um nicho para a pessoa trabalhar. Radiologia forense, tem gente que também gosta. Você está perdido ali, não sabe o que você quer fazer, vê uma palestra de radiologia forense. Aí você para, poxa, pode ser meu caminho. E aí você acaba indo por aquele caminho. Agora, quando você é professor, você consegue perceber alguns alunos que parece que não estão levando a sério a radiologia. Tem muitos. Entraram pela questão do atalho, porque considerou como um atalho, e entrou naquela zona de conforto. O que você faz na sua sala de aula? Porque eu percebo na sua aula que você tem uma didática que poucos professores têm.
Eu digo isso por experiência própria. Você tem uma didática que poucos professores têm. O que você faz na sala de aula para estimular esses alunos que estão assim preguiçosos, só querem saber de pegar o diploma e começar a trabalhar, acha que vai ser assim fácil, né? Eu uso uma frase: rapadura é doce, mas é dura. Então, algumas pessoas chegam lá porque, meu tio trabalha, meu irmão trabalha, meu pai trabalha, já tem o emprego certo. Eu costumo dizer o seguinte: o QI existe? Obviamente que existe, a gente não vai mentir quanto a isso. Mas eu digo o seguinte, ó, a pessoa, ela pode ser o filho do dono. Quando ela começar a trabalhar naquele setor e ela começar a dar prejuízo, não vai ficar. Não vai ficar. Porque se ela não ficar, ela vai fazer exame errado, ela vai expor o paciente. Isso vai voltar de alguma maneira, de alguma denúncia, com algum problema. E não fica. E aí quem vai vir? A pessoa que está qualificada. Até porque, quando você conhece aquele profissional e vê o trabalho dele, a própria equipe acaba transparecendo isso para o coordenador, para o dono. E essa pessoa, ela pode ficar até ali por um tempo, mas não vai vingar. Você teve que dar alguma puxada de orelha? Já. De várias formas. Uma sobre o marketing pessoal. Eu sempre digo, gente, obviamente que roupas, né, ela não vai definir seu caráter, mas Sim. vai dar uma boa intuição de quem é você. Tem até uma série, né, dos advogados de Harvey Specter, Suits, que ele fala, quando a galera aqui, inicialmente, eles prestavam atenção quando eu chegava. Hoje mais não. Porque quando eu cheguei, eu soube chegar bem arrumado, né, o marketing pessoal lá em cima, resolvi o problema. Então, eles sabem agora que na hora que eu chegar, eu resolvo o problema. Então, pronto. Ele não tem olhos que o perseguem quanto horário. A mesma coisa eu falo para os alunos. Tem alunos que eles sentam na cadeira da frente, que eles são muito bons. Eu faço uma pergunta, a turma não sabe, ele sabe responder. Mas quer ir para a aula de chinelo, de calça rasgada. O Instagram também, tome muito cuidado. Também. Eu falo, cara, você passa uma descredibilidade com isso. Você é bom até, mas você passa uma descredibilidade, um desleixo para outras pessoas. E o seu colega, e como eu disse, meu primeiro emprego foi um colega que chegou, Maicon, tem um processo seletivo aqui, eu já falei bem de você, e aí você vem? Eu falei, vou. O seu colega não vai te chamar. Você é até bom para responder, mas ele vai pensar logo, esse cara vai vir de chinelo. Esse cara vai vir todo largado, ao hospital, todo mundo no padrão. E o Instagram inventou os melhores amigos pra isso, né? Pra quando você quiser postar suas fotos na bagaceira, você botar os melhores amigos. Mas o problema é que os alunos fazem isso no ao vivo, na sala, entendeu? Quer ver um exemplo? No Conrad agora, teve um cara que foi de bermuda e camisa do Bahia. Poxa, mas vai pro congresso com a camisa do Bahia, sei lá, de time, chinelo. Então, você tem que saber o ambiente que você tá. E o que você faz vai dizer muito de quem é você. É verdade. Então você tem que pensar nesse marketing pessoal. Não só começa na escola. E é por isso que as escolas ela tem uma regra. Você ir com o sapato fechado, você ir de calça jeans e a farda da escola. Porque no trabalho você também vai ter essa regra. Você não... Por exemplo, eu não posso ir pro meu plantão, nem posso pensar em meu plantão, de chegar aí com aquelas calças jeans rasgadas. Porque eu tô num ambiente salubre. Imaginei. Né, cai alguma coisa, vai entrar em contato direto com minha pele. Fora que, primeiro o coordenador que ele vê já vai dizer, não... E isso da exclusividade dos seus alunos do técnico também. No tecnólogo também acontece. Não, isso acontece em qualquer lugar. Qualquer lugar. Teve inclusive, técnico Tem formado, medicina, principalmente. Técnico formado foi dar um seminário, não é da disciplina, e ele apresentou o seminário dele de regata, bermuda e chinelo. E ele técnico. Já pensou? A primeira coisa que a professora falou foi isso. E acontece muito. Fazer um seminário, bota uma camisa, pelo menos. Não sei se... Eu até já falei desse tema específico. Parece algo besta, mas se a pessoa que por acaso, né, foi essa pessoa, se por acaso ela entender que foi, já fica um aviso. Eu fui convidado para assistir alguns grupos apresentando trabalho. E aí todo mundo bonitinho de jaleco. Quando eu chegava, né, e eu sou chato às vezes com isso, eu via jaleco aberto e falei, fecha o jaleco, você não é sorveteiro que pode trabalhar na rua, tá calor, tá lá com jaleco aberto, pipoqueiro, Sim. Você é profissional de saúde, fez esse jaleco e outra, ele serve como EPI, pra alguma coisa não cair diretamente em você, ele proteger, é uma barreira, então fecha. Aí eu fui para outro grupo,
a pessoa tava de jaleco aberto, a camisa da instituição, ela cortou, então deixou mais pra cima, pra mostrar, né? Pra se mostrar. Eu falei, fez jaleco. Aí foi num determinado momento que fechou e tal. Mas já a pessoa se apresentando no trabalho, Tão desnecessário. né? Tirando a atenção de você pra estar mostrando outras partes. Então, a gente tem que ter essa noção que tudo está sendo observado. As pessoas acham que não, isso é história, isso é conversa. Não. Como eu disse, meu assim, primeiro emprego fui indicado por um amigo. Aí a pergunta é, do seu comportamento que você está tendo hoje, a forma que você se veste, a forma que você lida com seus colegas, no jeito de lidar, aquela pessoa estressada, problemática, será que os seus outros colegas iriam, na oportunidade, lhe indicar para um serviço em que ele está? Ele iria gostar de ser seu colega de profissão na mesma instituição? Então você tem que começar a pensar nisso agora. Nesse momento. Essa questão. O network começa no seu colega de sala de aula. Exatamente. Aí o vestimenta, se você fala muita gíria, né? Tudo isso tá sendo observado e pode ser decisivo para uma indicação, E uma ou às oportunidade vezes não é de nem emprego. indicação, uma informação valiosa. Ó, vai ter processo seletivo não sei aonde. Sim, também. Cursos, né? cursos. Simpósios. E até mesmo professor. Que às vezes alguns alunos se enganam. Que nada, quer fazer acontecer com o professor, aí ele vai lá na entrevista e quem tá fazendo a seleção? Professor, que é coordenador ou que é o profissional que foi escolhido, e aí? Aí vai dizer vingança? Não. É informação prévia já estabelecida. Uma das coisas que precisa melhorar na biologia, Diego, agora é essa aqui, você vai se identificar. Na biologia, tinha um colega meu que ele só tirava 9 e 10. Mas ele chegava na sala de aula, a gente fazia à noite, ele chegava na sala de aula com uma prancha de surf, melado de areia, com a bermuda molhada. Entrava na sala com a prancha, boa noite, professor. Professor, posso botar a prancha aqui do lado? O professor, pode. Era exatamente isso. Não era? E é essa questão da imagem, e isso tem que mudar. Inclusive, às vezes eu acho a biologia, as pessoas muito no informal ainda, precisando daquela acordada, né? Já na biomedicina, não. Se vê a galera já com a outra postura. E aí, talvez tenha sido isso uma das causas da biomedicina estar ganhando, às vezes, espaço onde não deveria ter. Eu costumo dizer que aí a gente até entra para a questão da política. Da política. Às vezes o que eu digo que não é somente por isso, mas a radiologia hoje ele tem perdido espaço, principalmente para os biomédicos nesse caso, pela falta de organização, principalmente organização política, tá? Nós não temos nenhum representante lá dentro, entendeu? Sim. Não temos, e precisamos. E quando é que você As pessoas dizem que não. No momento ainda não penso nisso. Assim, quando a gente fala sobre, sei lá, uma chapa, alguma coisa dentro do conselho, quem sabe mais pra frente. Mas eu entendo que essas pessoas que estão agora, elas precisam de tempo para arrumar a casa e fazer as coisas acontecerem. Uhum. Porque ultimamente a gente teve muita briga, né? Eu costumo dizer que eu tô chegando agora, literalmente. Como eu falei, tenho o quê? 5 anos de formado, apesar de já estar aí na docência, conhecer algumas coisas. Eu gosto muito de conhecer pessoas. Então não tô falando aqui de lado A e lado B. Eu tô falando da vivência enquanto profissional, que nunca teve essa grande assistência dentro do conselho e só conheceu o conselho quando eu me atrevi a ir conhecer, entendeu? Então, infelizmente, tem muita briga interna dentro do conselho e isso acabou respingando nos profissionais. Então, a gente não tem uma boa representatividade. A gente conseguiu mover um processo agora para o reconhecimento da profissão de tecnólogo graças a esse movimento político. Então, é necessário chegar no plenário, conhecer um deputado, para poder ser deputado e conhecer. Agora, né? Sim, os primeiros passos. Sim. Então, eu dei até parabéns, participei, fiz vídeo até, eu postei. Vai até conversar sobre isso aí. Eu postei no Instagram. Então, os passos lá dentro começaram agora. E de entender que é necessário esse envolvimento político. Eu não estou falando de envolvimento político partidário, eu estou falando justamente da categoria. Vamos então rebobinar aqui um pouquinho. Você começou a trabalhar na área, sim, né, de radiologia, e você começou a perceber essa, vamos dizer assim, essa fraqueza no aspecto político da categoria. Em que momento você percebeu isso? Oh, poxa, acho que a categoria está precisando dar uma acordada. Eu percebi, ó, primeiro,
eu pergunto o seguinte pra você, Francisco. Você já tem um bom tempo, assim, pelo menos como biólogo, mas tem outros profissionais que podem estar respondendo essa pergunta ao assistir. Quando foi que você viu aqui na Bahia um congresso organizado pelo Conselho para os profissionais? Eu tenho quase 5 anos, nunca vi. Eu também nunca vi. Uma convocação para uma orientação, uma qualificação, tipo uma assembleia. Você não vê. Você vê isso na enfermagem, forte, muito forte. Você vê isso com os biomédicos, fisioterapeutas, entendeu? E qualquer movimento político geralmente começa através das Não assembleias. vi, até hoje nunca vi nada feito por eles. Pra gente conhecer, venha conhecer o seu conselho. Eu só conheci o conselho porque você é obrigado a ter o seu registro. E mesmo assim foi EAD, porque você, na época, você mandava fazer seu cadastro lá no sistema, aí você pegava a credencial de estagiário ainda, né, que tinha a credencialzinha que valia por 1 ano na época, e depois que você mudava no próprio site para poder fazer a definitiva. Então só assim eu conheci. Então eu comecei a pensar nisso. Na verdade, política eu já penso nela há muito mais tempo, não só na questão da categoria, mas na questão do âmbito da saúde também, que eu vim aí galgando, trabalhando, e senti que ela é muito importante. Eu vou fazer uma pausa aqui, viu? Que a gente vai continuar conversando sobre isso aí, que eu tenho umas perguntas para fazer para você. Tá certo. Voltando do nosso pequenino intervalo, estou aqui conversando com o Maicon Pessoas, mas antes de continuar nossa conversa, eu quero dar um recado para você que está assistindo. Pelo amor de Deus, gente! Curta, compartilhe, comente, tanto no Instagram quanto no YouTube. Tem que se inscrever, tem que mandar para todo mundo que você conhece, tá bom? Até para quem não é da área da saúde, mande, compartilhe, tá bom? Outro detalhe, muito importante também, se você quiser apoiar o nosso projeto, eu vou colocar aqui o Pix agora, aqui embaixo. Faça uma contribuição, ajude o projeto a crescer. Eu e Diego, nosso diretor, a gente está se esforçando cada vez mais para melhorar a configuração técnica, a qualidade audiovisual, trazendo pessoas interessantes aqui para conversar sobre radiologia, sobre a questão da vida, do mercado de trabalho. Então, acho que é um projeto que merece a sua contribuição. Vamos voltar aqui para a nossa conversa com o Maicon Pessoas agora. Maicon, eu vejo nas redes sociais você é muito engajado nessa questão da política. Às vezes até eu vejo que você precisa chamar algumas pessoas para cair na real. Às vezes eu sinto que você fica até meio nervoso às vezes. Por que você acha importante? Eu ficava assim pensando, poxa, por que Maicon ele fica assim, às vezes debatendo nas redes sociais com uma pessoa que você nem conhece? Aí eu fiquei refletindo isso. O que é que ele ganha com isso? Pessoalmente, você só está, na verdade, passando a informação correta para as pessoas. Porque para aquela pessoa que você está debatendo ali, muitas vezes ela já está com a mente fechada, com a opinião formada, e a opinião dela não vai mudar, mesmo você mostrando o melhor argumento do planeta Terra. Sim. Mas eu, que estava lendo, fiquei refletindo. Eu que não tinha nenhuma, estou chegando na radiologia agora, eu fiquei, poxa, esse argumento de Maicon, ele é mais embasado. Por que você faz esse tipo de conscientização nas redes sociais? O que é que você anda percebendo dessa difusão de informações que muitas vezes é errada na nossa categoria? Assim, eu, quando nem me imaginava como gente, né, gurizão, né, adolescente, eu sempre pensei o seguinte, cara, eu quero ser o pontinho preto no meio dos pontinhos brancos. Não porque tá no meio de pessoas brancas, mas me destacar de alguma forma. Ter alguma relevância na minha sociedade, entendeu? Porque a gente vem para esse mundo, a gente nasce, cresce, se reproduz, morre. Mas quem foi Maicon? Né? Qual foi a relevância de Maicon? Então, eu sempre pensei nisso. Foi aí que eu encontrei meu espaço, né? Que foi na área da saúde, atualmente na área do SUS e da radiologia. Então, eu entendo que muitas vezes, não em 100% das situações, mas na maioria das situações, as pessoas só têm ignorância. Ou seja, ela precisa da informação. Em outros casos, não. A pessoa já tem informação, mas pensa daquele jeito. Mas não é porque ela pensa daquele jeito, vem até um comentário meu, né, dando a resposta dela, que eu vou ficar quieto. Eu vou lá e rebato. E aí cabem as outras pessoas, como foi o seu caso, refletir. Porque isso é o que vale.
A pessoa vai lá, ela passa uma informação que não é verídica. Nesse caso, inclusive, estava se cobrando uma função do conselho que não era do conselho. E batendo no conselho, como se ele já estivesse lá há muito tempo, e tinha acabado de assumir. A galera não tinha nem 6 meses ainda, estava começando a se movimentar, estava dando certo. Sim. E já tinha gente querendo meter pau, bater. Eu falei, peraí, não é assim. A equipe é nova. Isso, e aí eu fui lá e deixei meu comentário. Porque é necessário para quem está nos bastidores ter essa contra-argumentação, ter esses dois. Imagina se só tivesse o comentário daquela pessoa. Outras pessoas poderiam, é isso mesmo. Ia comprar aquela Não, versão. tem que meter o pau. Aí uma outra, essa mesma pessoa vem ver ler meu comentário. Opa, peraí, eu não sabia disso. Eles têm pouco tempo, começaram agora e já começaram o movimento. Oxe, ó, um projeto que estava lá engavetado mais de 10 anos. E a galera já começou a movimentar. Opa, não é bem assim, aquele cara já não está com muita razão. Exatamente. Então, a gente tem que se impor, tá? E se colocar no lugar justamente para que essa situação aconteça. E o que eu percebo também é que a informação desencontrada é muito mais fácil da pessoa escrever. Já a informação que você leva dá muito mais trabalho de escrever porque é a informação completa. Sim. Então eu percebo que isso dá um trabalho pra você assim. Dá. Pô, não, peraí que eu vou responder esse cara agora. Mas eu vou responder do jeito certo. Bora lá. Aí Isso, tem que ter paciência, né? Ser então, cortês, não parte também para a questão de agressões verbais. Ser coeso. Costumo dizer isso, ser coeso. E você faz parte do conselho local? Isso. O que seria isso? Me explica aí direitinho. Eu comecei a ter consciência de saúde pública na faculdade. Eu tive uma professora excelente, eu sempre esqueço o nome dela. Ela me deu aula de saúde coletiva. Eu tinha uma outra visão de SUS. E aí, com saúde coletiva, meus horizontes da área de saúde eles se expandiram. Eu pude conhecer o que era o SUS de verdade. Eu pude conhecer que, mesmo com todos os problemas que nós temos, pior seria se a gente não tivesse ele. E a pandemia, né, que nós passamos, ela mostrou isso, né? Porque foi quem vacinou, foi quem garantiu os leitos, senão a gente teria muito mais mortes. Sim. Então, eu quis dar minha contribuição, porque eu pensava assim, eu tive um acidente mais novo, em que eu fui dar um de Homem-Aranha, amarrei um nó na ponta de uma corda e joguei na parede e comecei a subir. Chegou um determinado momento. Ia dar super certo. Chegou um determinado momento que eu ia pegar na parede e soltou. E eu caí. E o chão era encimentado. Então, caí, apaguei, imagino eu, por um tempo. Depois acordei, fui pra casa, foi que mãe chegou, aí deu comida, aí depois eu comecei a convulsionar, deu um bocado de BO, aí mãe perguntou o que aconteceu, eu falei que eu caí, e aí eu fui pro geral. Então, foi o geral, através do SUS, que cuidou de mim. Fiquei 3 dias lá, internado em observação. Depois caí mais uma vez, jogando bola. Casar. Me bati com o rapaz, bati a cabeça no chão. O SAMU foi me pegar dentro da quadra. Sendo que nos Estados Unidos, se isso acontecer, você paga até a ambulância. E a pessoa tinha muito esse negócio de sonho americano, é melhor que o Brasil. Hoje em dia, tá mais divulgado, que não é bem assim. Né? Aconteceu, gente de determinado partido político precisou de um transplante ou de uma vacina e veio pra cá, porque o SUS deu. Exatamente, né? A galera vem pro carnaval, acontece alguma coisa, vai ali no posto de saúde, a galera tá metendo a mão no bolso pra poder pagar e a galera não. Aqui é gratuito, a pessoa entende, como assim? E pessoas que saem de fora pra vir ser tratado aqui. E tem até o caso de Faustão, né? Foi operado pelo cara que trabalha no particular, mas que também atende no SUS. Um dos melhores cardiologistas do Brasil. Então, eu tive ampliação desse conhecimento no SUS e disse, eu tenho que dar minha contribuição. Porque as pessoas falam, não vai mudar. E aí eu sou bem enfático hoje, né, mais maduro, com algumas respostas para alguns tipos de pessoas. Sim. A pessoa olha para minha cara, mas se você não adianta o que você está fazendo, não vai mudar. Eu olho para a cara dela e digo, ó, se nada mudasse, até hoje eu estava tomando surra no tronco. Sim. Entendeu? Se nada mudasse, se alguém não tivesse feito alguma coisa, até hoje tinha escravo, e eu era um deles. Entendeu? Então não é bem assim. Eu entendo que fazendo nossa contribuição dia após dia, as coisas vão se transformando. E se cada vez mais... A longo prazo, não importa. Talvez não seja para mim agora, mas seja para minhas filhas, né? Futuramente. Então, eu tenho que fazer que a mudança aconteça. Quer seja hoje, quer seja daqui a um mês, mas eu tenho que fazer minha contribuição. E quanto mais pessoas boas se juntam, maior será a probabilidade dessa mudança acontecer. Sim. Então foi aí que eu comecei a participar mais ativamente do SUS, participando das conferências,
que está embasada lá na Lei 8.142, onde a população, a sociedade, ela dá sua contribuição. E aí você tem ali o conselho... a questão de prova é isso, a porcentagem... Sim, quantos anos acontece, conferências municipais, sempre cai em prova. Todo concurso cai. Não sei quantos por cento é para a população, não sei quantos por cento é... E a galera da radiologia se engana, porque você estuda 2 anos ali o assunto específico, você sabe o assunto específico. Mas quando você vai fazer a prova, tá lá, ó. Legislação pública e do SUS. E é essa que dá uma rasteira, essa que nivela ali a questão das pessoas que vão ser aprovadas. O próprio tecnólogo, pelo menos no curso, falou muito pouco de SUS. Eu acho que deveria ter falado mais, trabalhado mais o SUS. Eu agradeço, porque eu peguei 6 meses de saúde pública com essa professora e foi perfeito. Eu estou estudando o SUS agora por causa de concurso. Tem que estudar. Por causa de concurso. Tem que estudar. E as escolas técnicas também. Tinha algumas que tinha dentro da grade a questão, pelo menos, da legislação do SUS, que é a Lei 8.080 e a Lei 8.142. Pelo menos essas duas têm que ser ditas para pessoas entenderem que conhecem, para não conhecer só quando chegar lá na cara do concurso, saber o que é princípio de integralidade, princípio universalidade. Então tem que conhecer esses princípios. Sim. E quem está indo para o concurso só com assunto específico na cabeça, desculpa, muito pouco provável que você vai passar, né? Não, você pode até ter uma nota muito boa no específico, mas se tiver uma nota ruim no legislação SUS, você... E você na sua rede social, você faz esse trabalho de falar das qualidades do SUS? Eu ainda faço muito pouco. Porque eu tenho, como eu disse, eu tenho esse problema de engajamento, né? De estar todo dia ali. A galera fala, você é blogueiro. Eu falei, nem tanto. Porque eu acabo não postando tanto. Quarta-feira mesmo até fiz um movimento bem legal. Eu tive na conferência municipal, que acontece na maioria das cidades e as pessoas não sabem. Sobre... Sim. Aqui em Salvador, inclusive, tem também. As reuniões municipais do Conselho Municipal de Saúde. Acontece todo mês, em um dia determinado pela gestão. Então é importante a gente estar participando, porque quando falta uma vacina lá no posto, não é recepcionista do posto que você vai gritar, que vai resolver, não vai ser o médico, não vai ser a enfermeira. É gestão. E o conselho local, ele vai servir justamente para isso, para aproximar a comunidade da gestão. Tá? Para você dar cara e nome aos problemas, para você ir tentar alinhando da população local para a gestão começar a entender, e se é uma gestão que realmente está engajada para a melhoria da saúde, eles vão trabalhar. Se eles não trabalharem, eu faço o que eu faço, né? Largo doce, fala a verdade, marca que tem que marcar, para poder eles ver. E a rede social contribui muito com isso. Inclusive naquela vez que acho que foi o deputado, tirou da pauta a PL que Carlos e Cassiana, não teve? Sim. Você fez uma mobilização, rapaz. Um vídeo para você ver como está um vídeo. Foi dito que foi vamos dizer ali, um desencontro, etc e tal, mas precisava ser resolvido. É tanto que eu fiz um cobrando e fiz um agradecendo. Mas o que eu fiz cobrando realmente teve uma repercussão muito grande. Ele entrou em contato comigo. Foi mesmo? Falou comigo pelo meu direct, a gente chegou a conversar e tal. E eu falei pra ele, foi um desentendimento, então bora jogar pra frente. Eu gravo um outro vídeo fazendo uma retratação, falando que vai ser votado, e foi o que eu fiz. E vem cá, Michael, por que você acha que a nossa categoria, agora que você só tem apenas 5 anos de formato, que é poucos anos, né? Vamos dizer assim, a outras pessoas, né? E você já chegou no mercado com a categoria extremamente inflamada. Sim. Né? Por que você acha que a nossa categoria está tão inflamada assim? Porque não vê resultados. Não vê resultados. É como eu disse, acaba tendo muita briga pela questão de se assumir o conselho, porque querendo ou não, é dinheiro. Tá? A gente sabe o quê? Tem a mensalidade do técnico, tem a do tecnólogo, que a gente tem que pagar anualmente. Então, envolve dinheiro. E quando envolve dinheiro e poder, as pessoas muitas vezes perdem a razão. Isso. Então, desse tempo para cá, não se criou uma coletividade forte, entendeu? Para trabalhar em pró da categoria. Entendeu? É muito tempo sendo perdido e dinheiro sendo perdido em resolução de quem tem que assumir aqui, quem tem que assumir acolá. Infelizmente, eu espero que nos próximos anos isso melhore. Agora que nós temos eleições diretas, né? Em que tem que se criar chapa, tem que ter votos, eu espero que isso melhore cada vez mais daqui para frente. E você que está chegando agora, que tem amor pela profissão, que tem dedicação, que comece a entrar também a participar. Porque enquanto os velhos
né, das mais práticas, que não pensam somente na categoria, continuar, nada vai mudar. Então essa galera que tá chegando nova tem que se engajar, e eu fico feliz por isso, viu? Tem muita gente boa aí chegando, engajada nas redes sociais, aparecendo, e são essas pessoas que tem que começar a tomar essas rédeas, tá? Para um novo destino aí da radiologia. Eu vejo lá que você e Marley são pessoas assim que estão assim com muita sede de trazer esse conhecimento para as pessoas, né? Eu vejo também que as conversas nos bastidores são muito desencontradas. Sim, por isso nos que eu grupos. Isso é até um conselho que eu dou pro pessoal. Toda vez que você escutar algum boato de alguma coisa do conselho, é importante vocês também escutar o outro lado, ver o que é que está acontecendo, porque, como você falou, tem gente colocando situação no conselho hoje que é uma equipe nova, que acabou de chegar, que está dando os primeiros meses, primeiro ano, assim, agora, né? E você tem feito esse trabalho. E vem cá, você não tem pretensão de nunca se candidatar, não? Porque você é um... você tem como eu disse, atualmente, não. Eu tenho alguns outros projetos, e eu entendo que é uma frase que eu sempre digo, que não necessariamente você tem que estar embaixo dos holofotes para fazer as coisas acontecer. O nosso amigo aqui, ó, que está ali do lado, é prova disso. Se ele não tivesse ali, né, operando aqui as câmeras, os microfones, como é que a gente ia estar fazendo aqui? Então, essa questão de se candidatar no momento não é uma pretensão minha. Não só em questões políticas, né, partidárias, como também na questão da categoria. Mas eu quero, desde já, tá fortalecendo, direcionando. Eu, na minha primeira oportunidade, pegar um grupo de alunos, levar no conselho para entender como é o conselho, como é que funciona. Eu acho que todo professor deveria fazer isso enquanto tivesse alguma matéria. Falar sobre o conselho da classe, isso também eu digo que tinha que estar na ementa da matéria. Falar sobre o conselho de classe de cada um. Enfermagem, tem que falar do conselho de classe da enfermagem, onde está localizado, quem é a gestão atualmente, quais foram os feitos, quais foram as mudanças. No técnico de radiologia também, onde é que fica o conselho, qual é a função do conselho, qual é a função do sindicato, quem são as pessoas que estão atualmente, tudo isso tinha que ser trazido para os alunos. Mas agora que não é trazido, pelo menos de forma na ementa, eles têm que ter a curiosidade de buscar essa informação, até porque é o conselho que regulamenta a profissão dele. Que ele investiu dinheiro, que ele investiu tempo, ele precisa conhecer. Eu concordo plenamente com o que você falou aí, e essa questão da conscientização dos alunos, inclusive aí, a gente voltou para falar sobre a ementa de cursos, né, que é importante incluir essa questão no conselho, e aí a gente retorna mais uma vez para aquele assunto do SUS, que eu estava conversando com você agora há pouco, já que a gente está falando de ementa, no curso técnico, nos seus alunos, qual é o grau de conhecimento que é trabalhado no curso? Você já deve ter tido a oportunidade de ver toda a ementa do curso completa, né? Sim. Quando eles se formam, eles saem com uma noção do que é o SUS ou ainda se acha... Não sai. Não sai. É como eu disse, existem alguns cursos técnicos que tem até na ementa o SUS. E você fala ali da Lei 8.080, a Lei 8.142, mas eles não saem com a ideia do que realmente é o SUS. Até porque, quando você fala da população em si, eles não têm. A população é imediatista. Ele quer que resolva o problema, mas muitas vezes não sabe aonde tem que ir para resolver esse problema. Ele quer que o negócio esteja ali pronto para ele usufruir, mas não luta devidamente como deveria ser. Então isso já é um problema que vem desde a nossa sociedade. E os alunos realmente saem crus. Eles só começam a ter essa pegada na marra quando vai fazer um concurso público. E aí tem lá 50 questões. 20 é como específica, tendo que estudar 10 10 ou 15 é de saúde pública, né? Aí vai entrar SUS, aí vai entrar saúde pública, leis específicas do município, vigilância sanitária. Algumas vezes tem informática, português e raciocínio lógico, que se divide ali nas outras 10. Mas quando fala-se prova de concurso público, aí SUS vem pesadão e muitos tomam a surra, aí começam a entender que precisam estudar. Porque falar de integralidade, diferença sobre igualdade e integralidade, por que mudou?
Então, universalidade, princípios básicos de regionalização, de hierarquia, não se fez. Sai muito fraco quanto a isso e é necessário ter uma base um pouco melhor. Ou, pelo menos, ter a curiosidade de aprender. Porque é graças ao SUS, né, que muitas pessoas acabam sobrevivendo. Agora, Michael, tem outra situação aqui para você agora. Ah, diga aí. Você já está com 5 anos de formados e você tem... Como é que você tem se posicionado para chegar onde você quer chegar na radiologia? Por exemplo, uma das suas pretensões é a radioterapia que você falou. Sim. Como você está se posicionando para daqui a médio, longo prazo, você chegar onde você quer chegar na radiologia? Porque isso pode servir de inspiração para outras pessoas também que almejam algo mais na radiologia, que às vezes a pessoa fica ali no raio-x e se contenta e para ela tá tudo ótimo, beleza, mas tem outras pessoas que querem algo mais além, né? Porque a radiologia são várias vertentes, né, que vai para muito além da radiografia. Pronto. E as pessoas esquecem disso, às vezes. Aí a gente volta para um ponto político. Volta para um ponto político. Eu me lembro que quando eu estava terminando a faculdade, cheguei na prefeitura do meu município e entreguei um currículo para estágio. Porque lá já acontecia uma bolsa estágio para outras matérias. Engenharia, administração, ciências contábeis. Foi na coragem lá. Fui lá no núcleo e falei. O que me responderam? Não tem nada para radiologia. Aí eu perguntei, mas como assim que não tem? Por que não tem? Peraí, você tem policlínica, você tem clínica. Os espaços estão todos aí. Tá lá, tem equipamento de raio-x funcionando. Por que o técnico, o tecnólogo em radiologia não pode acessar esse espaço? Se um engenheiro, ciências contábeis e administração pode, por que a gente não? Porque um técnico de enfermagem não tem essa oportunidade? Porque a saúde está tão degradada. Então, é necessário criar políticas públicas de educação continuada. Em Salvador, em Camaçari, onde eu moro, em outros lugares. Então, às vezes a luta não é nem diretamente dentro da radiologia, mas também por fora. E é por isso que a gente precisa de representatividade. Encontrar alguém que abraça essa luta da gente, para a gente ter essa oportunidade. Aqui o Aristide Malteus, ele tinha uma especialização, era uma pós-graduação, se eu não estiver equivocado, para radioterapia. A última vez que isso aconteceu aqui, eu acho que foi em 2020. Por aí. Eu entendo porque dava tão certo, o pessoal falava tão bem. Exatamente. Aí até teve algumas amigas que participou. Aí agora não sei se é via INCA. Mas por que não melhorar esse acesso? Se você chegar hoje em Salvador, contar as turmas, contar o número de alunos, você vai ver. As pessoas estão indo lá, estão pagando do seu bolso, estão investindo em educação, estão investindo em qualificação, mas está complicado. Aí para você ter aqui um acesso maior, você tem que ir para fora. Mas você tem que ir para um Rio, tem que ir para um São Paulo da vida, porque lá tem, vamos dizer, uma oferta maior desses cursos. Radiologia industrial, Radiologia industrial. Aqui a gente tem porto, tem delegacias. Então, é necessário criar políticas públicas. Então, tem que ter alguém que provoque isso, tá? Para ter um investimento também do Estado. Para que a gente tenha acesso. Porque aqui tem tomógrafo, aqui tem aparelho de radioterapia. Será um investimento com retorno, né? Sim, porque a demanda existe. Porque existe a demanda, tá? E as pessoas acabam tendo muita dificuldade para acessar esses espaços. Então, obviamente, você precisa estar antenado para poder acessar esse espaço quando a oportunidade aparecer. Por exemplo, base teórica eu tenho. Sim. O que me falta é a prática. A prática. Entendeu? Esse é o então surgiu um curso aqui, uma pós-graduação, uma especialização em radioterapia, encher. E querendo ou não, radioterapia é uma área um pouco mais fechada pela complexidade, principalmente dos pacientes. Sim. São pacientes mais debilitados, tal. Não é todo lugar que tem um núcleo de radioterapia. Exatamente. Então é necessário criar-se políticas públicas através de secretarias de saúde, através do próprio conselho, e para que o conselho consiga dar ouvidos a essas áreas, é necessário tempo, entendeu? Agora, se eles perdem mais tempo brigando para tentar se manter onde conseguiram chegar, eles não vão conseguir ter tempo e nem energia para criar esses projetos. Eu fico pensando também, Maicon, sobre essa questão por exemplo, eu desencantei de algumas vertentes da radiologia por causa que eu não estou vendo espaço. Sim. Medicina nuclear.
Se fala muito pouco. Se fala apesar muito de pouco. ter mercado aqui, mas se Tem fala mercado muito pouco. e aí a gente está competindo também com biomédico. Não entendo, biomédico. porque é radioisótopo, enfim. E ressonância magnética, que eu acho fantástico, é uma das imagens mais lindas que tem. Só que eu também desencantei porque eu estou competindo com biomédico. Como é que você enxerga essa questão do biomédico? Eu perguntei isso para Michel, né? Ele ficou meio assim. É polêmico. Eu queria saber de polêmico. você. O que é que você quer? Eu diria o seguinte, é cada um no seu quadrado, entendeu? Mas a gente, novamente, é representatividade, meu filho. Bota aí a corda, quem tiver mais força para puxar a corda, ganha. Ganha. Entendeu? A questão dos biomédicos, querendo ou não, é um tempo maior de estudos, isso ninguém pode negar. São praticamente 5 anos estudando, não é isso? Então, conhecem a nível de biologia e tal. Então, conhecimento tem. Mas eu entendo que é necessário dividir os eixos até onde pode se chegar, entendeu? Só que, novamente, para se ter força para conseguir isso, tem que ter uma categoria forte. E com relação, às vezes, eu vejo muito falar assim também, ó. Estou trabalhando no setor, mas meu coordenador é de enfermagem ou meu coordenador é biomédico e muitas vezes ele acaba invadindo o meu espaço. Qual dica você daria para uma pessoa que está passando por uma situação como essa, por exemplo? Denúncia. Tem que denunciar. Denunciar, né? Tem que denunciar. Porque às vezes é muita gente dando pitaco no seu trabalho. É o que eu digo para alguns alunos. Você vai chegar e vai pedir... Eu falo muito de Dentro do docência. hospital, Você percebe, eu falo muito da área da docência. Não, eu costumo dizer o seguinte. Você vai fazer uma festa. Entendeu? Aí, ó. O Facilita Radiologia chegou a 1 milhão de inscritos. Opa! Eita, poxa. Profetizei, viu? Aí você quer fazer um bolo. Você chega na boleira e vai dizer, olha, eu quero um bolo. Eu quero que você bote 5 ovos. Eu quero que você bote 5 colheres de açúcar. 3 de Nescau. Bata por 20 minutos, coloque no forno, numa bandeja retangular por 120 graus por 40 minutos. Você vai chegar numa boleira de carreira e vai fazer isso? Você não vai. Você vai fazer o quê? Ó, eu quero um bolo, o sabor é esse, o recheio é esse, é para tantas pessoas. Ela vai te entregar a receita, entendeu? Então, cada um tem que estar no seu quadrado, porque cada um tem ali as suas especificações técnicas. Então, é necessário ter muito bem listadas atribuições. Ó, qual é a atribuição do técnico, tecnólogo em radiologia? Qual é a atribuição do biomédico? Até onde ele pode chegar? Porque o biomédico ele tem um leque muito grande de atuações. Tem. Muito grande, por sinal. Então tem que se dizer até onde ele pode chegar. Ah, ressonância magnética. Pô, beleza, já tá lá. Não trabalha com radiação ionizante. Ok. Mas medicina nuclear, como você disse, né? Que trabalha com radioisótopos. Tá? Então é necessário ter alguns limites. E para delimitar esses espaços, é preciso ter força dentro do conselho, que é o que a gente, infelizmente, ainda está sem. Eu fico pensando também num setor, por exemplo, o setor de raio-x. Aí, às vezes, quem coordena aquele setor é uma enfermeira, é um biomédico que muitas vezes não entende como funciona o serviço. E o que não vai normatizar isso? O que vai normatizar isso são ementas, são leis, são portarias. Sim. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado. A gente roda e acaba pra em política. Essa coordenação ser de... Sim, de radiologia. Não dá para você... De quem pertence, realmente pertence. Que conhece, tem expertise da área. É o que a gente até enfrenta em alguns estados e alguns municípios. Até teve algumas portarias, alguns projetos de lei para isso. Que ainda que seja cargo indicado, comissionado que a gente conhece, que a pessoa tenha uma similaridade, que ela tenha... como é que posso dizer a palavra? Proximidade, que ele conheça a área, seja similar com aquela área. Não dá para você pegar... Só porque da área da saúde tá todo mundo... Não dá para você pegar um coordenador da área de saúde que não é enfermeiro, que não é de nenhuma matéria da área da saúde e coloca lá. Aí você vai e pega um cara que é engenheiro civil e bota como um coordenador de uma parte da saúde. Nossa. Entendeu? Acontece muito. Aí você vai pegar alguém para a parte da educação. O cara não é nada da área da educação, mas o cara é de outra coisa. Administrador. Não dá, entendeu? Por isso que teve até um projeto de lei que ainda que seja cargo comissionado, mas que ele tenha algum conhecimento daquela área. Ou melhor, que ele seja literalmente daquele nicho, daquele quadrado. Você não vai pegar um professor de física para ensinar português, por exemplo, né? O bom português, né? A gramática, ele não vai saber.
Falando de ética agora, você que é da área da política, o que é que leva uma pessoa que, quando consegue um cargo político, parece que ela muda e todos aqueles valores que ela dizia ter não tem mais? Porque na política, às vezes, as pessoas se transformam, né? Sim. Eu já vi muito falar disso, rapaz. Descubra quem ela é, dê poder a essa pessoa. Dê poder a pessoa. Por que você acha que muitas vezes o brasileiro tem essa natureza? Quando consegue um cargo político que tem um poder, É aquele negócio, sobe a cabeça, não estava preparado para lidar com aquilo e acaba extravasando o que já era. Entendeu? A gente diz assim, a pessoa se transformou. Não, ela não se transformou. ela já era. Ela só está mostrando o que realmente ela era. E aí, uma Por vez que isso consegue o poder. E por isso tem que se ter muito cuidado com essas pessoas, porque ela até acaba estragando um bom serviço. E eu falo isso até de coordenações, tá? Às vezes perseguindo um profissional por causa disso, daquilo, às vezes querendo fazer mal, pressionando, irritando, e aquele serviço que era tão bom acaba degradando e caindo no conceito. Eu já ouvi falar muito dessa questão de perseguição. Sim, assim, tem muito. De até puxarem tapete de uma forma assim. E é por isso que eu, às vezes, eu não tenho medo dessa questão política, de descobrir que aquela pessoa que estava ali comigo na caminhada política se transforma em quem realmente ela é, porque às vezes a gente nem imagina, né? Mas aí não tem jeito. A gente tá na vida, a gente tem que apostar pra ver, né? Tudo tem que ter uma aposta. Se você não apostar, você não descobre. Agora, certo. Agora, só pra gente fazer um fechamento aqui, eu queria que você me dissesse dessa nova geração aí, que você tá recebendo alunos de nova geração, Sim. né? Assim, que estão chegando na radiologia, que não é um mercado fácil, né? Que não é uma área fácil. Quais características você acha que esse aluno desse novo perfil precisa trabalhar mais? Por exemplo, eu percebo que meus alunos estão muito imaturos nisso. Então eu tento moldá-los dessa forma. Então é um recadinho para os seus alunos aqui agora. Tem um ponto específico que eu passei por algumas situações. Responsabilidade. Os alunos têm a triste, né, realidade de querer jogar sua responsabilidade para outros, para o professor, entendeu? Eu costumo dizer o seguinte, na minha época de faculdade, né, que eu já contei aqui logo no início, que eu não consegui fácil. Primeiro eu tive que estudar para fazer o Enem, para depois conseguir 50% ProUni, para depois FIES e depois 100% ProUni. E eu moro em Camaçari. A faculdade que eu fiz foi em Patamares, não pode perder Salvador. Senão perde o... Sim, você tem que ter uma nota. Eu não perdi nenhuma matéria. E de todas as matérias, eu fui para a recuperação de 2 apenas. E por causa de questões mesmo de afinidade com o professor. Mas eu tinha que sair de Camaçari pelas minhas questões. Teve matéria que eu tinha que fazer de manhã e matéria de noite. E ainda trabalhar. Então, às vezes, eu pegava o roteiro 5 da manhã, aí ia pra faculdade, ficava até meio-dia, vinha pra Camaçari, trabalhava, pegava o roteiro 5 da tarde, ia pra faculdade, voltava 11 horas, meia-noite. Acabado. Porque tinha um roteiro, ele largava ali, às vezes eu ia andando, ou tinha que esperar outro roteiro, porque pra não... o perigo, né? Chegava em casa, não prestava mais pra nada. Pois é. Então, você chegava um bagaço. Sim. Então, estudando de manhã e de noite. E a gente ia desembolando, entendeu? Muitas vezes eu pegava... quando eu tinha dificuldade em uma matéria, eu gravava o que eu tinha que aprender no roteiro, colocava o fone no ouvido e ia escutando meu áudio. Pra ver se Pra ganhar tempo, entendeu? Pra ganhar tempo. Ou no decorrer do dia. Eu ia fazer alguma coisa, assistir um filme? Não. Eu ia assistir um vídeo de alguma coisa. Lavando o prato, é o que eu falo hoje pra eles. Então, existe mecanismo. A vida é corrida pra todo mundo. Cada um tem sua realidade. E é por isso que eu digo, rapadura é doce, mas é dura. Eu tenho que trabalhar e estudar, sim. É óbvio 7 que milhões de isso que você tá falando pessoas. não vai para todos os seus alunos. Ele tá Não falando para assim todos, que mas é principalmente é muito grande o número. Da pessoa chegar, eu não tive tempo. Esqueça, não existe isso. Todo mundo tem 24 horas. Você teve outras prioridades, que, em alguns casos, é louvável. Não tem jeito, você tinha que fazer aquilo ali. Mas a responsabilidade é sua. De estudar. O professor não falou sobre isso. Tá no material, mas você não falou, professor. Tem certeza que não falou? Por que você não pegou o material para estudar? Professor, eu só consigo chegar aqui 7 horas da noite. A aula começa às 6.
Mas eu só consigo chegar aqui às 7 horas, 7h20. E aí, o que é que eu vou fazer? Aí joga a responsabilidade pra você. Mas peraí, quando você foi lá na instituição, que você foi contratar o curso, não estava escrito que era das 18 às 22? Porque você agora olha pra mim e tá dizendo, mas eu só chego às 7h20, porque eu trabalho, se eu não trabalhar eu não pago o curso. Aí você olha assim, sim, você quer que eu faça o quê? Fique te esperando aqui, deve ter aluno que querer começar a sua aula às 7 horas. E aí confunde essa questão de você ser aquele pessoa, gente Sim, boa. confunde. E não é assim. Cada um tem a sua particularidade. E enquanto professor, a gente não vai conseguir cuidar de todas. Tem algumas gerais ali que eu até falo, poxa, ó, vai ter dia que você vai estar ruim. Você vai vir para aula. Venha, conversa comigo, explica a situação. Ó, vai ter dia que você vai precisar sair mais cedo. Venha, conversa a situação. Isso não pode virar regra. Mas tem as exceções. Mas os alunos têm que saber que a responsabilidade é deles. Alguns eu chego e falo assim, eu não te convidei para vir para cá, foi você que escolheu, então você vai ter que lutar agora. E às vezes eles acham ruim, né? Quando a gente... Sim, alguns acham ruim. Quando você tá ali no seu modo pacífico, legalzão de ver, quando você dá uma puxadinha na corda, tem alguns que acham ruim. Na maioria das vezes, do caso, o aluno entende, entendeu? Eu converso de uma forma para que ele venha entender. Eu falei, ó, poxa, sua situação realmente é complicada. Mas não tem como eu abrir essa exceção para você. Porque senão essa exceção vai ser solicitada por outro colega, pelo outro colega, pelo outro colega. Isso vai virar uma bola de neve. Você vai ter que se desdobrar. Ó, assista um vídeo no YouTube. Ó, busque informação. Pegue o material depois, estude. Mas você vai ter que fazer sua correria extra. Então, o tempo todo você percebe... O tempo todo não. Muitas vezes você percebe o aluno colocando querendo jogar a sua responsabilidade, ele joga a responsabilidade de você, para o professor. E aí você tem que construir toda uma argumentação para mostrar para aquele aluno que aquilo ali... Mesmo fazendo faculdade, teve coisas que eu não aprendi na faculdade. Eu tive que caminhar alguns passos a mais. E no curso técnico, você não tem como o professor passar tudo. Algumas coisas você vai ter que ter a curiosidade de ir buscar. Por exemplo, quando a gente fala sobre posicionamentos, a gente ensina a rotina. Só que se você for ver, por exemplo, rotina de mão, você vai falar PA, tem a oblíqua, tem leque. Mas se você for ver, tem até 15 incidências. Mas você não vai conseguir passar as 15. Ombro, meu Deus, tem 50. Teve gente que acordava assim, hoje eu vou inventar uma incidência de ombro. Então não tem como. Então tem que fazer sua correria. Tem que ter o seu momento ali de aprender um pouquinho mais. E não simplesmente querer jogar a responsabilidade para o professor. Ah, professor, poxa, não consegui tirar boa nota. Foi culpa do professor? Não. O material estava ali. Em 90% dos casos, todo mundo é maior de idade não revisou e queria chegar no dia da prova e tirar boa nota. Não vai acontecer. Não tem como acontecer. E aí fala pra você, o professor me fez repetir a matéria. É o que a gente mais escuta. Você me fez perder, você me fez repetir a matéria. Eu olho pra cara dele e falo assim, peraí. Eita, com vontade de citar nomes, eu te dei 10, tinha 10 pontos disponíveis pra você aqui, era só você pegar. Aí você só quis pegar 2, aí a culpa é minha? Quer arredondar 1 para 10? Aí fica complicado, né? Então, essa questão de jogar a responsabilidade, não assumir a sua responsabilidade... De que forma você acha que isso prejudicaria esse aluno da nova geração no mercado de trabalho na radiologia? Frustração. Chegar lá e não atender a expectativa, não conseguir se manter no mercado de trabalho, ou pior, nem entrar no mercado de trabalho, que é a maioria do que acontece. Ele tá ali, eu já tive aluno de chegar para mim e dizer, eu só tô aqui porque minha avó tá pagando o curso. Eu não queria estar aqui, eu tô só um gosto para minha avó. Então tá fazendo ali, depois migra para qualquer outra coisa. Sabendo que, independente que seja radiologia, enfermagem, fisioterapia, biomedicina, você precisa ter persistência. Obviamente que vão ter aqueles que vão ter a oportunidade de terminar o estudo e já se empregar, mas vão ter aqueles que vai ter que galgar um passinho a mais, regras, 1 ano, 2 anos, 3 anos, para conseguir espaço no mercado de trabalho. Eu fico pensando assim, esse aluno indo no mercado de trabalho e falando assim, eu cheguei atrasado hoje porque eu moro não sei aonde. Desculpa, mas o hospital pouco se importa de onde você mora. Tá nem aí. Patrão... Ou então pouco... é porque eu tô cansado, eu fiz outro plantão em outro lugar. O problema é seu. Chega na escola de chinelo. Não é porque eu bati o dedo ontem de noite, tá inchado. Esqueça. Você não vai entrar no hospital de chinelo porque você bateu o dedo. Você vai apertar seu dedo no seu plantão, você vai usar. Porque na instituição, na escola, você não quer fazer isso. Eu tava no estágio... E
quando é laboratório. Não, é porque eu estava no estágio, fiz o estágio durante a semana, não deu tempo de lavar o jaleco. Aí hoje eu não consegui trazer. Ah, mas não, eu tenho que participar da aula prática. Eu falei, mas você sabe que a aula prática, você só entra no laboratório de jaleco. E aí vai fazer o quê? Eu olho com minha cara linda, ó, de paisagem, que eu acho que alguns dias assim, professor, o que me irrita em você é que você olha com a cara de deboche, mas não é deboche. É uma cara a resposta tem que ser dada. O que vai acontecer? Você não vai participar da aula hoje. Consiga um jaleco emprestado, mas na sala você não entra. E tem aqueles, né, que são mais... querem bater de frente. Ah, eu vou entrar, quero ver o que você vai fazer. Eu não vou fazer nada. Literalmente isso. Você vai entrar, vai ficar olhando no teto, porque eu não vou fazer nada. E quando você estiver lá, acende jaleco. Eu aviso até pra... E aí a própria turma resolve. Eu falo, turma, eu só vou dar aula quando fulano sair da sala. Então... Tem que assumir a sua responsabilidade. Você tem que assumir seu BO. Você errou, assuma seu BO. Você assumiu aquilo ali que você já sabia que ia acontecer, resolva o seu problema. Tem que resolver os seus problemas. Existem formas de resolver, existem formas de conversar, mas o primeiro ponto que ele tem que entender é que a responsabilidade é dele. Eu já tive uma situação em que eu tenho um cronograma, o cronograma não é engessado, tá? Eu precisei mudar uma data e teve alguns problemas porque alguns alunos tinham marcado viagens. Eu parei e falei, mas espera aí, você não sabe que o curso é da data tal até a data tal? Então, eu tenho da data 1 até a data 10 para trabalhar o cronograma. O cronograma pode mudar? Pode mudar, porque infelizmente pode. No seu serviço vai mudar. Você está hoje lá, você está com 10 tomografias, o tomógrafo não liga. Tu vai fazer o quê? Botar uma lâmpada atrás da cabeça, sair a luz nos olhos e fazer a tomografia? Não vai. Vai ter que reagendar o paciente. E aí ele vai ter que ir em casa, vai ter que novamente gastar transporte. Infelizmente, adversidades acontecem. Mas queriam colocar a culpa em mim porque eu mudei o cronograma. Eu falei, mudei o cronograma porque foi necessário mudar o cronograma. Legal, vira vilão. Vira vilão, tal, é ruim, que não sei o quê. Aí quer ir na coordenação, passar a lista para demitir o profissional. E aí quando te vê na outra turma, na outra matéria... Já aconteceu isso? Professor, o senhor por aqui? Já, acontece muito, filho. Você não conhece... Então você não usufruiu as boas partes da docência. Acontece. Tem aqueles alunos que ainda faz motinha, ainda para querer te demitir. Aí quando chega... Alguns não colam, quando chega na coordenação pergunta, mas peraí, o professor deu 50 turmas aqui, nunca aconteceu nada. O professor tem aqui 2 anos, nunca aconteceu nada. O que aconteceu exatamente com você? Aí quando vai ver a situação realmente, aí chama o professor... específico. É outra coisa. Então, cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Com isso eu quero dizer que o professor também não erra? Obviamente erra. E eu sou bem solícito quando aconteça algum equívoco. Se eu passar uma questão, e os meus alunos sabem muito bem, se eu passar uma questão, eu errei a alternativa, ou errei enunciado, eu cancelo a questão, toma, o ponto é seu. Sem problema, meu Deus, que... Não, o equívoco foi meu. Ou eu distribuo nas outras questões, ou não, toma, o ponto é seu. Acontece o erro foi meu. Na biologia acontece isso. Eu tenho que saber o nome de todos os seres vivos do planeta Terra. Aí eu recebo foto de inseto e pergunto, que inseto é esse aí, Francisco? Eu invento. Galera, ó, bota aqui. Quando você perguntar o nome de determinado inseto, eu vou inventar um nome em latim. E vai ser esse aí, eu sempre invento. Não tem obrigação de saber o nome de todos os seres vivos. Nem tem como. Além com uma questão do Enem, às vezes uma questão super complexa, ele quer que no corredor do colégio eu tenha que resolver uma questão do Enem ali. Eu não faço isso. Rapaz, não é assim também não. Professor, corrige a prova aqui que esse professor passou. Eu falei, não sei não. Não, isso aí é até... Não, esqueça aí. Esqueça isso. É isso, a trajetória da educação é essa, né? É você se aprimorando, você não pode ser cabeça fechada e você não pode ser engessado. Você vai numa metamorfose, o que era certo hoje, amanhã já não é, e aí o que era errado já tá certo, e por aí vai se moldando, vai aprendendo, e eu digo sempre, à medida que eu ensino, eu também aprendo. A gente é uma metamorfose ambulante. Então, olhando para essa câmera aqui agora, coloque nele aqui, eu quero que você dê um recado para todos os seus alunos, fale do Te Ensina, do que tá vindo aí, pra gente falar sobre do Te Ensina e seus projetos. Pronto, então, pessoas, como eu sempre digo, rapadura é doce, mas é dura. Tá? Então, é focar no seu objetivo, ter persistência, porque pode demorar, mas vai acontecer. Mas para isso você tem que ter foco
e você tem que ter sonhos alcançáveis e trabalhar dia após dia para que isso aconteça. Dedicar tempo, ainda que seu tempo seja corrido, ainda que você trabalhe 12 horas por dia, 50 horas por dia, se você decidiu chegar até aquele determinado ponto, você vai ter que diariamente cumprir missões para que você consiga chegar até aquele determinado ponto. E aí você não pode parar. Você só pode parar quando você chegar. O Te Ensina tá aí, tá crescendo, tá? Precisa do apoio de vocês, tá sempre participando, divulgando. Temos boas novidades para o ano 2024 aí chegando. Nós vamos ter agora, né, que só vai ver depois, mas a gente vai ter uma live. Vão ter outras lives, o projeto dando certo. Vamos ter um simpósio desse ano também, que é necessário ter. Então, o objetivo é crescer e fazer com que a área da saúde, da radiologia, da enfermagem cresça cada dia mais. Em Camaçari, em Salvador, na Bahia e no Brasil. Enquanto a Maico, né, eu espero continuar sempre tentando entregar bons resultados para os meus alunos, na medida de fazer eles conhecerem a parte teórica e técnica da melhor forma possível, que eu tenha realmente relevância na minha cidade, porque primeiro a gente tem que agir localmente para depois querer fazer relevância em outros locais. Então, que realmente eu venha a ter relevância no meu município, que a saúde ela venha a melhorar cada dia mais através do nosso empenho, da nossa luta, que é árdua e que não vai acabar comigo, né? Vai chegar um tempo que eu vou estar cansado e que outras pessoas vão precisar levantar essa bandeira e seguir avante. Então, acho que é isso.